que é por família, o molequinho tá convulsionando lá agora e eu tenho que dar uma resposta pra ele pra ver se eu vou Não, mandar, tá? fica tranquila, Adilson, fica tranquilo. Já entro de volta, desculpa. Tá bom, imagina. Oi, Pri, boa noite, tudo bem? Oi, prof, boa noite, tudo Boa sim? noite. Você e o Rodrigo entraram separado hoje? Entrou primeiro, viu? Ai, ai. Casada é assim, né? Faz as coisas separadas, professora. Pior. Ai, ai. Professora, Oi, não. diga. Oi, Aires, cortou. Não incentiva, não, é tudo junto que tem que Não, fazer. mas a aula eles podem assistir separado, né? Oi, Paulo Ricardo. Olá, professora, tudo bem? Tudo, e Oi, pessoal. você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Verdade, né, Rodrigo? Homem adora fazer coisa separada. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Oi, Adair, tudo bem? Oi, Bruna, boa noite. Tudo ótimo. Então tá bom, então. Boa noite. Olha, hoje todo mundo com o microfone aberto, que maravilha. Eu sou uma sortuda, né? Meus queridos, estou com a alergia meio atacada hoje. Já tinha até falado com a Irsa, eu fui no médico hoje, mas esse tempo seco não tem colaborado com a minha saúde. E eu também não colaboro, né? Mas é do ser humano. Mas vamos lá, vocês não reparem se eu ficar coçando o olho e o nariz, tá bom? Semana passada a gente começou a ver ali a ação popular. Vamos lá relembrar e já ver da onde a gente parou. Papel do Ministério Público. Então a gente começou a ver aqui a ação popular, eu passei a lei para vocês e o inciso que ela está na Constituição Federal, né? Falei que ela é considerada um dos remédios constitucionais. Falamos ali quais são os objetos, né, desse tipo de ação, o que ela visa proteger, né? Que é o patrimônio público, a moralidade pública, o meio ambiente e o patrimônio histórico, né? Deixei claro aqui, deixa eu ver aqui. Aqui eu coloquei o artigo 1º para vocês. Da lei, né? Que ela vai estar falando isso que eu falei ali anteriormente. Só para direitos difusos e ela não serve para direito do consumidor, tá? Lembrem disso, ação popular não serve para direito do consumidor. Apesar de direito do consumidor, né, ser entendido como um direito difuso, coletivo e individual homogêneo, ela não entra, direito do consumidor não entra para ação civil pública, ok? Para ação civil pública não, perdão, para ação popular. Estaria aqui entrando aí ou com uma ação civil pública, que é o ideal, ou algum outro tipo de ação, tá? Mas a ação popular não serve para proteger direito do consumidor. Se atentem a isso, porque prova da OAB e provas de concurso, de modo geral, principalmente se vocês forem fazer concurso de procurador, adora perguntar essas coisas, tá? Depois coloquei ali o que é patrimônio público, que está no parágrafo 1º e 2º do artigo 1º da lei, né? Coloquei ali para vocês, aí acho que depois era onde a gente parou. Oh, meu Deus, passei demais aqui. Falei da questão da moralidade, né? Isso, da moralidade, que a gente não tem um conceito determinado, né, do que é moral. Esse final de semana, deixa eu até interromper aqui. Esse final de semana eu estava conversando com uma amiga minha, com duas amigas, uma advogada até que veio aqui em casa, e com uma amiga minha. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o concurso para magistério público, hoje o PIS inicial para magistrado, né, juiz,
tá ali, o piso, tá? 29 mil. Salário, com todas as indenizações e tudo mais, vai lá para a faixa de 40, 50 mil reais. No estado do Rio de Janeiro, que é o estado que que eles pagam o valor mais alto, hoje esse início de salário está na faixa de 57 mil reais. E daí eu estou falando isso porque eu estou dando aula disso e eu quero chegar aqui na questão da moralidade. E lá, eles têm, por exemplo, indenização, tem várias indenizações, mas eu quero falar uma aqui, de auxílio, escola, né, ou faculdade, para filhos até os 24 anos de idade. O juiz tem. Com esse salário, ele tem esse auxílio. É um auxílio de R$ 897, não chega a ser um salário mínimo, mas são R$ 897 durante 24 anos, né? Enquanto a criança estiver na escola, ele faz jus daquilo lá. E daí você para pensar. Minha amiga que não é advogada, ela falou, gente, mas pode isso? Pode isso, Arnaldo? Pode, gente. Tá na lei, não tá? Tá na lei, é tudo previsão legal. A questão aqui, isso é imoral ou não? Conseguem entender ali? moral, porque tá na lei. Não, Moral, claro que é moral. você pode entender como imoral. Eu entendo Seria como imoral, mas não imoral. ilegal. Mas não ilegal. É bem essa a questão, Adair. É O legal. que não é moral é imoral. Entendeu? É legal. Realmente é legal? É legal. É legal aquele valor ali, porque a gente tem uma lei, tem um estatuto, eles têm uma lei orgânica que tem todas essas previsões. Então, é uma coisa legal. Agora, é moral? Professor, Oi. vamos lá. Eu também acho que é imoral. Mas hoje eu estava mais imoral ainda, o que eu escutei hoje. E, cara, eu achei muito plausível. Alguém, uma pessoa talvez entendida do assunto, questionou assim, ó, o advogado tem 15 dias para resolver a situação de um processo, não é? É o prazo? Certo. Vamos lá. Quando o juiz pede vista de um processo, ele está travando a situação. Ele está dando prejuízo para o país. Depende, né, Adilson? Às vezes ele precisa decidir alguma coisa ali no processo, sanear, né? Eu vou chegar lá. Porém, ele não tem o prazo. Tem sim. Eles A não diferença respeitam o prazo, é que eles não são penalizados se eles Exato. passarem do prazo. Exatamente. Mas então, tem tá bom. sim. Se você não tem penalidade, é a mesma coisa de eu pegar e falar, o pedágio do Paraná tem que investir 300 milhões. Mas se não investir, vai levar uma multa de 20 milhões. Ué, eu preciso pagar a multa. Então, por eles não serem penalizados, eles recebem para aquilo, eles são funcionários do governo, funcionários públicos. Eles recebem para aquilo e não estão dando o que é de necessário. O retorno. Para a população. E isso eles acabam acumulando. Professora, e eu achei assim, muito necessária essa fala da pessoa e muito assim, interessante, porque é o seguinte, o advogado é obrigado. Eles são obrigados e não fazem, uma vez que eles recebem do público, sabe, uma coisa desproporcional? Isso é imoral, professora. Isso é imoral. Até muito mais do que receber um salário possível, sabe? Aí falou assim, reforma política, reforma tributária. Professora, você acha que alguém vai querer mexer nessa área? Então, era isso que eu estava querendo chegar. Mas os magistrados, eles têm uma lei orgânica que eles têm que cumprir. Se eles não cumprem, eles podem ser denunciados ao CNJ ou ao Tribunal de Justiça. O que acontece muitas vezes, Adilson, o advogado, ele não quer denunciar o juiz do processo dele. Infelizmente, é isso que acontece, entendeu? Ele tem medo de vazar, porque a informação é secreta, né, sigilosa, mas é aquilo, mas a gente tem como fazer isso?
né? Mas eu entendo, realmente eu entendo. Mas o que eu quero te falar também, o que que acontece, ó, pela média da lei, cada juiz deveria ter aí, no máximo, uns 3.000 processos, tá? Cada juiz deveria cuidar de uns 3.000 processos. Se é uma vara que tem juiz titular e juiz substituto, ela deveria ter, no máximo, uns 6.000 processos. O que acontece? Essas varas têm 12.000 processos, tá? Então, não é só essa questão. Eu acho que o juiz, tem muito juiz que não trabalha. Tem, mas eu conheço muito juiz que trabalha, que eu vejo ele juntando despacho nos meus processos, 1h da manhã, 2h da manhã, tá? Então, a gente sabe que também não funciona. E outra coisa, a gente tem os concursos para magistrado, a gente teve um concurso, eu acho que foi do Mato Grosso do Sul, em 2019. Concurso para magistrado são 5 fases, não teve nenhum aprovado. Ninguém passou num concurso para juiz. Então, isso acaba dificultando mais ainda, tá? Não estou passando pano para os juízes, não estou passando pano para o juiz, mas a gente tem que entender também que eles também têm essas dificuldades. Professora, o medo dos advogados, que eu vou falar medo, é da vida pessoal do juiz interferir. Não, é a fumada no processo. É a fumada no cliente dele. Então tá bom. Uma vez que eu não vou depender dessa área, eu tenho que torcer para mim não passar. Porque se eu passar e se eu pegar, eu não vou ter um juiz que gosta de mim em Maringá. Foque, entendeu, juiz? Vamos para briga, eu vou defender o que é certo. E se não for, aonde que tem que denunciar? Vamos denunciar. Porque uma vez que você se acovarda como ser humano, como advogado, ou como profissional, ou como professor, ou como pai, você não é justo de vestir essa camisa, você não é justo de ter essa profissão, você entendeu? Então, essa é a minha tese. Torçam para que eu não passe e para que eu não entre pra frente. Não, eu vou torcer para você passar sim. Porque eu não tenho rabo preso com o juiz, eu quero que o juiz se exploda, entendeu? É o seguinte, é certo, é justo. Professora, você vai ver. Não é, Edilson, a gente não tem perfeição, não tem como, o sistema não é perfeito. Eu não me acovardo, vai dar problema, beleza, eu assumo o risco. Mas, professora... Não, mas o problema é você assumir o risco do seu cliente. Então, mas é o seguinte... Não é o seu, é do seu cliente. Quando você se acovarda de uma situação, você fica submisso. E essa submissão faz o que um juiz, um Gilmar Mendes virar um rei, um deus. E eu não concordo com isso, professor. Eu não posso viver numa sociedade que pensa dessa maneira. Desculpa. Imagina. Priscila, fala, já te passa, Ayrson. Deixa a Priscila que ela ergueu a mão primeiro. Priscila, você quer falar? Você ergueu a mãozinha? Eu acho que é o Adair, Não, professor. professora, eu levantei a mão sem querer. Ah, o Adair, você quer falar? Preciso, professora. Diga. Minha aula tem sido debate. Veja bem, o que acontece? Nós tivemos uma aula agora na sexta-feira, que justamente o professor estava dizendo da hierarquia que não existe entre juiz e advogado. Não, nem Ministério Público. Vamos fazer, então, uma correlação se isso não seria uma hierarquia, mas de forma oculta. Por quê? O advogado tem o prazo, se ele perdeu o prazo, não tem o que fazer. O cliente dele está, literalmente, desculpa a palavra, está fudido. Né? Meu advogado uma vez perdeu um prazo numa trabalhista, deu revelia, e a revelia ficou numa mixaria aí em torno de R$70 mil, está pago, graças a Deus. Agora, professora, se não tem hierarquia, por que não tem a mesma condição de punição momentânea para o juiz? Porque não está na lei.
Só por isso. Exatamente. Porque não está na lei. Não está na E lei. vocês não, sabem não qual que é a legal. punição de um juiz, né? A punição de um juiz, se ele É uma sofreu barbaridade, professor. se ele sofreu um punição. processo disciplinar e ele já tiver passado ali pelo estágio probatório de 3 anos, ele é aposentado compulsoriamente. Então, mas aí ele é aposentado com o mesmo salário que ele estava. Poxa, daí o Ele cara não entra recebe lá... as indenizações, daí ele Ah, vai mas... receber só o salário básico, que não é pouco, né, Não, gente? Que não é exatamente, pouco. professora. Dá muito Mas bem era para bem... fazer uma cagada no processo e depois ainda montar uma empresa e ainda ganhar aquela grana de juiz. eu entendo, Adair, mas infelizmente, é isso que eu estava falando. Pode falar, Irson. Por lei, professora, existe um limite de processos que o juiz tenha que atender por obrigação ou não? Na verdade, assim, a gente tem uma orientação do CNJ que é para ele ter aquela quantidade de processos no cartório, mas a gente sabe que essa não é a realidade, que às vezes eles têm 4 vezes mais. É isso que acontece. Então, professora, diante disso também, então nós temos que ver os dois lados, né? Porque se eu for um juiz e eu estou lá para atender, ou se corrige isso também, porque estabelecer prazo rigoroso para um juiz que está atendendo, pedir para ele abandonar, né, realmente alguns processos, por quê? Porque a gente tem que olhar os dois lados, não é? A gente Se a sabe gente, disso. assim, com todo respeito, assim, com todo respeito, mas deixa eu terminar. Com todo respeito que aqui... Não, mas deixa eu concluir o pensamento. Com todo respeito com a posição dos colegas aí, claro, está tudo errado, sabe? A questão de esses benefícios, a aposentadoria do juiz é tão ilegal quanto qualquer outra coisa, né? Que o cara se aposenta e fica ganhando sem trabalhar. Ilegal não, porém, imoral, né? Imoral. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é bem assim também com relação, por isso que nós temos que tomar cuidado com a questão da lei, porque que nem o feminicídio. Por que a mulher se submete lá ao marido, bababá? Porque ela não tem condições financeiras. Por que a advogada lá fez aquele papel, ao meu ver, estou colocando a minha, iria se sobressair? É porque ela estava submissa ao outro advogado. E a mesma coisa eu digo com relação a por que o advogado entra, né? Não, vai lá e recorre ao CNJ lá, né? Sobre o juiz. Gente, não é assim. Quem está começando uma profissão, está formando os clientes, o cara vai se queimar tudo e depois, dane-se não, ele tem que sobreviver também. Então, essa submissão, gente, é que está equivocada. Por quê? Porque aí nós temos que corrigir o contexto. Nós não podemos pegar uma coisa só e crucificar. Eu não sou favorável São a nada vários os das problemas, imoralidades, né? que o juiz... São vários os problemas. São vários os problemas, é isso que eu estou querendo dizer. É por isso que eu estava falando aqui para vocês. Por isso que ali no material de vocês, que a questão da moralidade, eu falei tudo isso, arrumei toda essa treta para falar que a gente não tem... Tranquilo. Que a gente não tem um conceito de moralidade definido, não é? Porque às vezes o que é moral para mim, para vocês é imoral, não é? O que eu quero que vocês prestem atenção é porque assim, nem tudo que vocês acham que é imoral é ilegal. Eu, por exemplo, o Renan Calheiros, eu nem vou perguntar para vocês a opinião que vocês têm sobre o Renan Calheiros. Renan Calheiros tem processo correndo aí por mais de 20 anos, que ainda não conseguiu uma sentença, então a gente não pode chamar ele de bandido, de ladrão, de corrupto, de nada. Mas eu, na minha humilde opinião, eu entendo que é imoral colocar um cara que responde tantos processos numa comissão de ética para estar presidindo. Entendeu? Mas é ilegal? Não, não é ilegal.
Eu entendo. Olha, A imoralidade, ela é subjetiva, tá? Então, por isso que eu coloquei ali que essa questão de moralidade, quando ali alguma das partes entra com uma ação popular, ela pode alegar essa falta de moralidade, ela pode alegar que aquilo lá é imoral. E aí ela vai ter que demonstrar, por exemplo, está acontecendo uma licitação aqui em Maringá para fazer uma pista emborrachada. Essa pista vai custar R$1 bilhão. Com R$1 bilhão, você compra quantos tênis para a população de Maringá por quanto período? Então, você faz essa comparação e leva para o juízo, num processo de ação popular, questionando a moralidade daquele processo de licitação. Tá? Então, a moralidade aqui, quando a gente fala que ela não tem um conceito definido, é por conta disso, tá? A gente tem que estar analisando ela ali naquela situação em si. Fala, Dilson. No caso do Renan Caeiro aí, o Renan Encaiado aí é dar a chave do galinheiro para raposa. Mas Mais ou menos isso. Aí, mas vai ficar bom para vocês como advogado. Você já tem uma propaganda pra fazer contra aí. Eu falo assim, ó, não vai com aquele cara não, porque aquele cara vai arrumar confusão com um monte de juiz e ele não presta como advogado. Pensa num cara problemático. Então, não, tem gente que já quer... vai sair na frente do negócio, hein? Já tô dando a dica pra vocês. Os advogados trabalham juntos, na verdade, não contra. Eu morro afogado. Advogados Se eu comprar uma casa, eu vou morrer afogado com o cara. Na verdade, na profissão não tem adversário, existe colegas e a parceria onde um ajuda o outro, entendeu? Então, eu creio que essa ainda é uma regra onde nós temos a possibilidade de conseguir se juntar e vencer o sistema, porque o sistema é muito mais pesado, dizendo a grosso modo, do que aquilo que nós, como estudante ou futuros advogados, podemos ter como futuro, entendeu? Então, o sistema ele já vem bem antigo, a grosso modo, bem pesado, muito mais pesado do que a profissão do advogado. Tem sim, Angria. A Angria está perguntando se não há um conceito de moralidade na ótica do direito, né? Ele tem. Você teve aula comigo ano passado em ética, não tem? Mas aqui o que eu quis falar é que dentro de uma ação popular, eu não consigo aqui chegar para vocês e falar, é isso. Por quê? Porque vai depender do caso, vai depender da situação, vai depender do que você vai estar falando, entendeu? Então, por exemplo, um aparelho respirador, né, das pessoas que vão entubada. Vamos supor que um aparelho desse custe aí R$50 mil. E daí, durante a pandemia, por conta da procura de todo o planeta Terra, esse aparelho está custando R$150 mil. Dentro dessa situação, é imoral esse preço? Dentro dessa situação, não. Dentro dessa situação, não é imoral. Não é imoral, professor. Não é. Mas e se a gente não estivesse passando por uma pandemia ou a prefeitura fizesse uma licitação para comprar num valor desse? Seria imoral? Seria imoral. Então, é isso que eu estou dizendo. Por isso que quando a gente fala que a gente não tem, é porque tem que analisar a situação concreta. É bem subjetiva, né? Vai depender muito do que está acontecendo naquela situação. Era isso, tá? Cadê? O Angria até saiu? Não, professor, mas Estou aqui, professor. Desculpa. Olha, teu guazão bem aqui na minha frente. Se a senhora abrir um leque aqui, é melhor nem falar. Que se abrir e deixar nós falar, a aula não vai, porque cada um aqui quer defender uma tese. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Não, eu acho isso ótimo. Eu gosto de alunos que pensam. Eu gosto de aluno que pensa. Tem que pensar mesmo, gente. Então, a moralidade aqui, essa questão do indeterminado é por conta disso. Falamos ali do ato administrativo ilegal, né? Que é um elemento que vem viciado. Falei para vocês, então, por exemplo, o prefeito, o governador, o presidente da República faz algum decreto e aquele decreto vem em contrário com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual, contra a Constituição do município, a lei orgânica, tá? Então, ele já vem viciado, isso é um ato administrativo ilegal. O cabimento, quando que cabe, né,
essa ação popular. Falei para vocês o que é erário. E acho que terminamos falando aqui, né? Falamos daí que para esse tipo de ação eu necessariamente preciso de uma ilegalidade, então eu preciso de um ato que contrarie norma, contrarie lei, tá? Ele tem que obrigatoriamente estar contrariando alguma lei e mais a lesão. Aquela lesão já pode ter acontecido ou aquela lesão pode ser futura. Por isso que tem ali a tutela preventiva ou a ressarcitória. A preventiva é se a lesão for futura e a ressarcitória é se a lesão já ocorreu. Alguém me mandou pergunta aqui? Não? Ah, ouvi um barulhinho. Tá? Oi. Diga. Então, eu só quero entender se aplica no caso que eu vou citar agora. Eu vi que a Associação Comercial, acho que do Paraná, fechando todas as lojas dos shopping centers. Eu também acho que não deveria, de forma alguma. Olha, está travando, está travando. Tá travando. Ontem na Paranaguá ali, estava inundado de gente, e tudo sem máscara. E aí é mais fácil você fechar as lojas lá. Essa ação que vai ser movida pela Associação Comercial, acho que do Paraná, que tipo de ação que entra numa emergência dessa? Estão fechando as lojas de novo? Não pode fechar, porque senão vai quebrar mesmo a economia. Ayrson, ou eles vão entrar com mandado de segurança, só que é a ação que a gente vai falar agora, depois de ação popular, mas mandato de segurança, a gente não faz prova, não tem, sabe, audiência de instrução, perícia, essas coisas, é mais para uma tutela de urgência, ou eles vão entrar com algum outro tipo de ação, uma ação de obrigação de fazer, um processo de conhecimento, alguma coisa nesse sentido. O que eu vi hoje de manhã na Globo, vou até falar a fonte, porque tem gente que, dependendo da fonte, não acredita. O que aconteceu no Paraná? Eles fizeram um perfil nos últimos 30 dias das pessoas mais contaminadas. E entre elas, a grande maioria, com mais de o dobro dos outros, eram pessoas que se diziam trabalhar no comércio. Então, eu acho que foi baseado neste último mês, entendeu? Não sei se essas pessoas estão pegando no comércio ou quando elas estão indo para o comércio, porque tem isso também, né, gente? Ela pega ônibus, ela pega trem, aqui a gente não tem metrô, né, nem trem, mas tem essa possibilidade, né? Então, mas o que eu também não sei se isso tem a ver com o decreto, tá, Ayrson? Estou só falando essa informação que eu vi hoje, senão vai falar, nossa, essa professora passa pano para todo mundo. Eu entendo também, Aline, eu entendo que o problema não está no comércio. Nesse final de semana, desde outubro, eu não saía para almoçar fora. Só que vocês sabem, né? Vocês são a turma que mais sabe disso. Ando passando por problemas psicológicos extremos. E daí eu resolvi almoçar com as minhas amigas no Mercadão aqui em Maringá. E as pessoas realmente, a hora que elas vão para um bar, né? Elas tiram a máscara, começam a beber e não colocam mais a máscara. Como eu não bebo, então eu comi, tomei a minha coca e fiquei de máscara. Eu vim embora e eles ficaram lá. Estavam bebendo, estavam ouvindo uma música ao vivo, estava lotado, tá? Estava lotado, não tem lógica de falarem, tá com 50% Não, não estava. Estava a mesma coisa de sempre, tá? Então, eu também entendo, convida aí, eu convido, quando as coisas melhorarem, eu convido, a gente vai sair todo mundo para comer, nós vamos fazer um churrasco aí na sua casa, só para eu beijar suas filhas. Adilson. Então, eu também acho que o problema é a vida noturna. Eu acho que são os bares e os restaurantes. Só que
Vocês já passaram por isso antes, né? Os bons pagam pelos maus. Infelizmente, é essa a lógica. O governo, ele faz esse tipo de coisa, né? Eu entendo a sua colocação. Eu não sei que ação que eles vão entrar, tá? Se vocês descobrirem, vocês me contam na próxima semana. Mas eu creio que deve ser um mandado de segurança, alguma coisa nesse sentido. Para, né, com pedido de tutela antecipada, para... Igual os mercados entram, né? Para tentar suspender aí o decreto. Ok, obrigado, entendi. Por nada. Vamos lá, então. É rinite, Adilson, eu já tomei corticoide, já tomei remédio, mas esse tempo seco acaba comigo, né? Acaba com todo mundo, né? Então, requisitos para ação popular, ilegalidade mais lesão. Ilegalidade, quando a gente fala de ilegalidade, gente, é algo que contraria a lei, tá? Busca tutela preventiva, se ainda não aconteceu, ou ressarcitória, se já aconteceu. E aqui foi onde a gente parou. O Ministério Público, nesse tipo de ação, ele não é parte legítima para entrar com ação. Pode ser que vocês encontrem aí na internet ação popular distribuída pelo Ministério Público, tá? Porque eu quando estava preparando a aula, eu acabei achando, tá? Mas pela lei, nesse tipo de ação, o Ministério Público atua como ali para acompanhar, tá? Que ação, professora? Ação popular. O Ministério Público, o quê? Ele atua, ó, tá aqui, como fiscal do ordenamento jurídico. Ele não é parte, então ele não vai ser autor. Ele não tem legitimidade para entrar com essa ação. É a única, tá? É o único dos remédios constitucionais. Vai estar ali no parágrafo 4º do artigo 6º da lei. Então, tá lá, ó. Ele só o quê, professora? Ele só... Atua como fiscal do ordenamento jurídico. Ok. Tem várias ações que o Ministério Público só atua como fiscal, tá? Por exemplo, num divórcio que envolva menores, né? Isso é um exemplo. Isso, é um outro exemplo. Então, o juiz vai perguntar para o Ministério Público se ele concorda com aquele acordo que os pais fizeram, tá? Por quê? Porque ele vai estar ali representando um fiscal de que a lei está sendo cumprida, principalmente no que for relacionado a menores. Por exemplo, se você vai entrar com uma ação, nossa, gente, fugiu o nome agora, quando a gente quer interditar uma pessoa, né? Então, o Ministério Público tutela. Também, isso, de tutela, de interdição mesmo. O Ministério Público, nessas ações, ele atua só como fiscal. Então, o juiz manda para ele lá, e daí ele vai dizer se ele concorda ou se ele não concorda, tá? Isso acontece em várias ações. É que na ação civil pública, no mandado de segurança, a gente vai estar vendo que ele pode ser autor da ação, né? Mas aqui na ação popular é para ele atuar só como fiscal, tá? Isso está aqui, ó, no parágrafo 4º do artigo 6º. O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover responsabilidade civil ou criminal do que nelas incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores, tá? Então, ele não é uma parte ali no processo, ele não vai ser nem autor e nem réu, tá? Nessa ação aqui, se atentem, nesse tipo de ação. Legitimidade. Eu acho que vocês já entenderam o que é legitimidade, né? Quem são as partes legítimas que podem entrar com esse tipo de ação? Então, legitimidade ativa é quem pode ser autor desse tipo de ação. Então, o primeiro que eles colocam lá é o cidadão. Quem é cidadão? Gente, toda pessoa é cidadão? Não, tá? Para a lei, cidadão é quem tem direitos políticos. Como que eu faço prova disso, professora? Através do título de eleitor,
tá? Então, por exemplo, a pessoa foi presa, tá com sentença transitada e julgada, e ela tá presa. Ela tem os direitos políticos dela cassados, não tem? Vocês sabem disso já, né? Então, ela deixa de ser um cidadão, ele não pode ser aqui uma pessoa ativa, tá? Ele não pode estar entrando com uma ação popular, tá? Nesse tipo de ação, o cidadão, ele pode defender direito próprio ou alheio, tá? Ou dos dois, o meu e de várias pessoas, tá? Então, ele pode defender direito próprio ou alheio. Por exemplo, vão derrubar uma casa que é tombada, que é um patrimônio público para passar uma rua. E aquelas pessoas discordam daquilo. Então, ele entra com uma ação popular para defender o direito dele e de todos que discordam daquilo lá, tá bom? Então, legitimidade ativa, cidadão. Quem é o cidadão? O camarada que tem direitos políticos. Como é que eu falo que uma pessoa tem direitos políticos? Como é que eu provo? Através do título de eleitor, ok? Vamos para o próximo. Professor. Oi. Boa noite. No caso, que já até passou algumas reportagens na televisão, infelizmente acontece no país. O cidadão, no caso, é político. Ele foi preso, mesmo assim, vereador, prefeito, e foi eleito lá preso. Como que ele conseguiu ser autoelegido? É porque não transitou em julgado ainda. Às vezes ele está com uma prisão preventiva, né, que fala. Entendeu? Porque Sim, não foi condenado ainda. Isso, não saiu a sentença com trânsito em julgado. E, às vezes saiu uma sentença, mas ele ainda tem prazo para recurso, né? Então ele pode aguardar o recurso em liberdade. Então acontece isso mesmo, tá? E eu fico de se ele for julgado, se ele for julgado, aí ele mesmo depois de ter assumido, no exemplo do Celso, aí ele vai perder o mandato? Ó, vai depender. Eu vi um caso esse ano que um político preso, ele conseguiu, não sei se foi através de mandado de segurança, o que foi, conseguiu continuar no cargo, Ayrson. Porque não... Tá gravando? Tá. Porque não, não tinha transitado em julgado. Eu acho que era uma prisão preventiva, alguma coisa nesse sentido. E ele conseguiu continuar no cargo. E daí o partido acabou expulsando ele ficou sem partido, mas ficou no cargo. Era um vereador, eu acho. Diga, Adilson. Ah, não, se for o Renan, ou aquele pessoal daquele naipe lá, e o Supremo for o Gilmar, pode sim. A lei tá escrita, é claro, a regra tá É mais ou menos isso, tá? Legitimidade passiva. Quem pode ir como réu numa ação popular? Então, a gente pode ter ali um litisconsórcio passivo necessário, que são mais de um réu, tá? Mais de um réu. Então, vai estar lá no artigo 6º. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão e contra beneficiários diretos do mesmo. Vou explicar para vocês isso aqui. O que é esse litisconsórcio passivo necessário? Então, aconteceu uma licitação que causou dano ao erário. Foi feita uma licitação que causou dano ao erário. Daí, quando você for entrar com essa ação popular, você vai entrar contra quem? Você não vai entrar só contra o município. Você vai entrar contra o município às vezes até que não, porque ele pode ser parte interessada. Você vai entrar contra o procurador, que deu parecer autorizando
aquela licitação, você vai entrar contra o prefeito, que assinou autorizando aquela licitação, você vai entrar contra os funcionários lá da prefeitura que fizeram aquela licitação, e você vai entrar contra os licitantes, as empresas que participaram da licitação. Por isso que é litisconsórcio. Litisconsórcio é quando eu tenho mais de uma pessoa. Passivo, porque é réu. E, como que é a outra palavra? Não é obrigatório. Necessário, porque obrigatoriamente eu tenho que colocar todas essas pessoas. Eu tenho uma ação dessa que o Ministério Público entrou, não é uma ação popular, é uma ação civil pública, e tem 11 réus. 11 réus. Inclusive o meu cliente, que só foi lá participar da licitação, só juntou o documento e não foi na audiência de licitação, mas mesmo assim ele tomou no nariz. Professora, litisconsórcio é quando junta todos? Litisconsórcio é sempre quando eu tenho mais de uma pessoa no polo. Tá, e o de baixo? O de baixo o quê? O Litisconsórcio, passivo, porque é réu, né? Ativo é autor, e necessário. Por quê? Porque eu tenho que colocar todos os envolvidos, obrigatoriamente. Esse necessário é porque é obrigatoriamente. Então, eu não poderia entrar, por exemplo, com ação só contra o prefeito. Eu tenho que entrar contra o prefeito, o procurador que deu o parecer, os funcionários que participaram da licitação e as empresas que participaram da licitação. Nesse caso aí, toda a comissão de licitação também faz parte? Todos estão réus, tiveram salário bloqueado, foi uma judiação. E nesse caso, realmente, nesse do meu cliente, teria mesmo que ter condenação, porque a empresa que ganhou era de um primo do prefeito. Ele não poderia nem estar participando da licitação. E adivinha quem são os dois únicos na ação que não tem uma agulha no nome? Seu cliente, claro, né? Não, meu cliente não. O prefeito e o cara que ganhou a licitação. Que é o dono de um hospital. Ele não tem uma agulha no nome. Ele não tem uma notícia de ontem. Ai, cortou, Angria. Cortou. Notícia de ontem, reportagem de anteontem. É sempre a mesma coisa. É o único que não teve os dois únicos que não tem nada no nome, tá? Então, quando a gente fala litisconsórcio, passivo, necessário, é isso, tá? É que a gente tem que averiguar ali todos que colaboraram para aquela ilegalidade estar acontecendo ou vir a acontecer, tá? Então, a gente tem que colocar todo mundo ali como réu. Professora, se tiver dois, já é um litisconsórcio. Já. Então, litisconsórcio é sempre quando tem mais de um. Isso. Seria professora, mas nesse caso... Pluralidade. Oi, Ayrson. Nesse caso que você citou aí, como que eles não foram citados, vamos dizer assim, como réu, se eles são os principais agentes, vamos dizer assim, o prefeito e essa empresa... Não, eles foram citados, Ayrson. É que, assim, eles pediram uma tutela antecipada para bloquear bens, porque é uma ação de 60 mil reais. Como não dá mais para responder no penal, porque é uma ação que tem... Essa licitação aconteceu há mais de 12 anos atrás, então já prescreveu no criminal. No cível, dano ao erário não prescreve, tá, gente? Então, ele entrou com a ação, colocou todos esses 11 como réus, só que o que aconteceu? O ex-prefeito e o que ganhou a licitação não tem bens no nome, então não tem como bloquear. Agora, de todos os outros, foi bloqueado. Do meu cliente, por exemplo, bloquearam o salário, eu tive que peticionar, pedindo para desbloquear. Na verdade, eu tive que entrar com um agravo no tribunal, e daí o tribunal mandou eles desbloquearem.
Posso te fazer uma pergunta, que é quase uma Pode. consulta? Professora, vamos supor, você move uma ação, a pessoa vai e intima o réu. Aí os advogados, sei lá, da parte, parece que não se manifestam. Aí você vai naquela empresa, diz que a empresa mudou. A empresa mudou. Aí você vai e descobre um outro endereço lá. Aí você vai lá, não tem ninguém também naquela porta. Não tem ninguém. Né? Você manda o oficial de justiça intimar, não é? Depende do tipo de ação, você pode pedir. Mas se você procura em vários endereços, tenta citar em vários endereços, busca, por exemplo, o CNPJ, o endereço está no CNPJ, o endereço que está na Receita Federal, e não encontra em nenhum endereço, você pode mandar, quando esgota, né, você pode mandar fazer a citação por edital. E daí o processo vai correr normal, e o juiz vai dar a sentença. Deu a sentença, transitou em julgado, inicia a fase de execução. Iniciou a fase de execução, manda intimar de novo. Não apareceu, manda bloquear bens. Primeira coisa, banco, né, conta em banco. O bem já está bloqueado, professor, o bem já está bloqueado. Já bloqueou o bem. Aí, não acha para intimar essa pessoa no endereço, está indo no outro endereço, não. Se tiver alguém lá, alguma pessoa nesse endereço, mesmo que não trabalhe na empresa, que esteja nesse endereço, pode assinar esse documento ou não? Se for por oficial de justiça, não. Não. Por oficial de justiça, não. E se for por intimação... Se for por AR, até pode. Eu tive um caso de um cliente, esses dias atrás até. Eu pedi para o juiz que ele tinha citado 2 vezes, eu mandei citar no escritório, no local de trabalho, e depois mandei citar na residência. Mas pode, professor, essa é a pergunta agora. Pronto, chegamos no assunto. Eu sei onde que é a residência, sei onde que essa pessoa está, vi essa pessoa hoje várias vezes no dia. O que ele é na empresa, no estatuto da empresa? Não, ele era o dono no estatuto da empresa, só que essa empresa não está em outros endereços, esses endereços não encontram ele, está no você pode falar que o dono junta o estatuto e fala que o dono reside naquele lugar. Não, e daí manda citar. Eu sei onde ele está com a nova empresa, até a nova empresa está tudo ilegal, você entendeu? Você pode mandar citar, só que você vai ter que juntar o estatuto da empresa e falar, consta que fulano de tal e fulano de tal se encontra em tal lugar. Se for na trabalhista, o estatuto da empresa, você vai conseguir na junta comercial, você vai dar o CNPJ e vai pedir. Eu quero o estatuto dessa empresa, eu quero uma cópia do estatuto dessa empresa. É o contrato social. Não, eu sei que qualquer pessoa pega. Qualquer pessoa pega, você só precisa ter o número do CNPJ. Para pagar uma taxinha lá e sai online. Por AR, qualquer um pode assinar. Aí o processo, mesmo que ele não receba em mãos, o processo vai andar. Vai andar. O meu, nesse caso, depois eu pedi para o juiz citar por oficial de justiça. Daí o oficial de justiça foi no local onde tinha sido entregue os ARs e falou com o porteiro e confirmou, não, realmente eles receberam e foi eu que entreguei, e eles residem aqui sim. E daí o juiz sentenciou, e agora eu vou executar. Não, porque eu sei onde que está a pessoa, sei onde mora, mas no endereço que está no CNPJ, que é o que foi... Pode mandar citar na residência, Ilson. Adilson, pode mandar citar na residência. Na trabalhista a gente faz muito disso. Na trabalhista a gente faz muito. A advogada disse que não sei o que lá. Então eu não questionei, porque eu não era mortal, que não entendo nada. Falou isso para mim, eu fiquei, mas tudo bem. Como é uma pessoa que eu respeito... eu não sei se ela não esgotou as formas, ou se ela acha mais fácil citar por edital, entendeu? Tem que ver qual que é o pensamento dela. Às vezes ela acha melhor citar por edital... porque daí você já pode tentar bloquear a conta, alguma coisa nesse sentido, ou só buscar o bem, entendeu? Eu não sei qual que é o bem que está bloqueado. O bem está comigo e está bloqueado, entendeu? Então, se o juiz decidir se você já está com o bem, o juiz depois pode falar, não, você já está com o bem, pode vender, pode ficar com ele, pode fazer o que for, eu não sei.
Eu não sei qual que é o caso, tem que analisar o caso em concreto. Às vezes ela tem uma outra perspectiva, Eu entendeu? acho que ela tá tentando entrar com danos morais, alguma coisa nesse caso. Mas tudo bem. Então, às vezes ela acha mais interessante que ele não apareça no processo. Eu tenho casos que eu prefiro que o réu não apareça realmente no processo. Ainda mais quando eu já tô com o bem. Ah, resumindo, é fumo, tá bom. Já entendi. Então tá. Então vamos lá. Olha, a gente não vou conseguir dar mandado de segurança hoje. Depois vocês procuram a resposta lá no material. Não, mas fica até as meia-noite, não dá nada, não. Você quer falar, Se ele Irson? ganhar o processo, ele vai dar 10%, 20% para você, porque... Ele vai pagar um churrasco para nós. Churrasco eu pago, filho. Relaxa. Churrasco você paga, né? Ai, gente, ontem eu tava lendo de uma família, um homem que ele pagou para ele e para mais 7 familiares para ir para os Estados Unidos para tomar a vacina. Ele gastou 450 mil, porque eles tiveram que ficar 15 dias no México. Diga. Ixi, Maria, mas por quê? Porque ele teve que ficar no México 15 dias, 8 pessoas. Mas por causa da quarentena? Porque tem que ficar 15 dias no México, aí fazer o teste Covid para poder entrar nos Estados Unidos. Professora, é balela isso aí, tá? Eu já viajei pro México, fiquei lá 20 dias, e morei nos Estados Unidos muito tempo. É lenda, tá? A não ser que foi um empresário que queria gastar. Não sei se ele ficou num resort lá em Cancún, alguma coisa desse tipo, né? Porque como ia ficar... É um cara da área da construção civil. Ai, meu, para ajudar, né? Ei, só se, nem no Hard Rock ele não gasta isso. Tá doido. Não, mas não foi 450 mil só de hospedagem. Foi geral. 400, tudo, entendeu? Passagem, hospedagem lá nos Estados Unidos. Daí eu também não sei quanto tempo que ele ficou nos Estados Unidos, porque ele alugou uma casa nos Estados Unidos, entendeu? Você acredita que ontem eu cogitei esse negócio com a minha mulher? Se demorar muito, se a gente vê que as coisas... se eu tivesse dinheiro, Adilson, e visto, eu já tinha ido. Nossa! Não pensava duas vezes. Eu já tinha ido. Eu converso com muita gente lá, até porque eu tinha negócio lá, até recente agora. Eles estão dando dinheiro, dando prêmio pro cara que vai lá vacinar. Cara, então é uma... Em Nova York, eles estão dando aquela vacina da Johnson & Johnson, né, que eles chamam de Janssen, para quem quiser chegar lá, que é uma dose só. Nossa, se eu tivesse dinheiro, eu tinha ido. Rápido e fácil. Eu vou me vacinar lá na Califórnia. Eu vou me vacinar lá na Califórnia. Nossa, eu ia para qualquer lugar. O interiorzinho aqui, bem pertinho aqui de Maringá, aqui, Califórnia. Meu filho, qualquer lugar. Mas se eu tivesse dinheiro e visto, eu com certeza ia para os Estados Unidos me vacinar. É o único país que tem dose sobrando, né, gente? Antes de eu entrar na aula aqui, me ligou, mandou uma mensagem uma mulher para mim que quer comprar mais uma casa, e se eu faço para a filha dela, aí eu falei, tudo bem. Então vamos conversar no final de semana. Mas você sabe que o cara que é o marido dela que comprou a casa a mim, está sabendo que o seu Nivaldo morreu? Eu falei, não, morreu. Aí foi me contar. Professora, você conversa com o cara ontem, né? 3 dias depois, morreu. Sabe a coisa? Um cara combinou de vir fazer um orçamento aqui nos barracão meu. Sabe o que ele falou? Fui na casa dele lá, falou, o cara não apareceu, eu cheguei lá, eu vi a moto na garagem. O Carlos está por aí? Eu falei assim, não, o Carlos não tá mais por aqui, não. Mas cadê o Carlos? O Carlos morreu, você não tá sabendo? Não. Eu sei que o pai dele morreu, tem uns 20 dias. Não, então, 9 dias depois ele morreu. Nossa Senhora. Assim, normal, parece que falar, sabe uma coisa... A gente está normalizando uma coisa que não é normal, né? Exatamente, era uma coisa assim absurda. Hoje é uma coisa assim normal, fria. Eu vou ali tomar uma, sabe? Antigamente, ou você vê um cara fumando droga na rua, parece que assim, banalizou. É bem isso. Por isso que eu surtei, né? Foi eu não consegui banalizar, né? Eu perdi um amigo numa segunda-feira e perdi outro amigo na outra segunda-feira. Então, não foi fácil. Tamo junto, somos ruins de amigo. Coitado, Deus o tenha. Então, vamos lá. Prazo para defesa nessa ação. Então, o cidadão entrou com uma ação popular e, né, intimou lá os réus. Eles têm 20 dias, gente, é só nessa ação que tem esse prazo, tá? Prorrogados por mais 20 dias. Professora, por que isso?
por conta de ser um polo, do polo passivo ser litisconsórcio. Na verdade, o que acontecia? Como essa lei é antiga, os processos eram físicos, então toda parte tinha que ficar retirando ali o processo para estar fazendo a defesa. E o sistema mudou, e eles acabaram não mudando o prazo da lei, tá? Então, o prazo para a defesa é de 20 dias por mais 20 dias, tá? Tá ali, ó, no inciso 4 do artigo 7. O prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20. A requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou quando for o caso do decurso do prazo assinado em edital, tá? Então, é para este tipo de ação. Anotem isso aí, que eu vou adorar cobrar isso em prova, porque isso não tem em mais processo nenhum. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, o da aula de hoje que está lá, é mandado de segurança coletivo, tá? E daí eu coloquei lá, acho que a pergunta de vocês do fórum é quando que eu posso entrar com um mandado de segurança, quando que cabe mandado de segurança coletivo, tá? Se vocês forem buscar aí, os doutrinadores, eles vão falar assim, cabe mandado de segurança quando não cabe habeas corpus e habeas data, tá? É isso que os doutrinadores vão falar. Mas o que é habeas corpus e o que é habeas data, tá? Então, a gente tem que saber o que é um para poder falar do outro, tá? Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, acho que, no material de vocês, eu coloquei o que é habeas corpus e o que é habeas data. Mas vocês podem colocar lá, tá? O que é esse mandado de segurança, podem já estar fazendo uma pesquisinha aí na internet. Aí, semana que vem, a gente vê esse mandado de segurança coletivo, tá bom? Que eu nem vou começar ele, porque já está na hora de acabar. Tudo bem com vocês? Ninguém ferido? Eu vim dar aula de pijama hoje, olha. Isso faz parte do compromisso. Uma estrela, né? Uma estrela. Em cima da outra. Né, professor? Ayrson, Ele em cima da outra. Vocês são os amores, é por isso que eu amo vocês. Gente, aqui da ação popular, vocês ficaram com alguma dúvida? Precisam de mais algum exemplo? Entendemos tudo. Ela é facinho, ela não é difícil, né? Olha lá, Jéssica, o marido da patroa dela faleceu anteontem aqui em Maringá. Tá difícil, Jéssica. Aquele Paulo Gustavo, aquele ator que morreu. Gente, ele tinha green card dos Estados Unidos. Eu não sei por que a pessoa não foi para lá vacinar. Acho que fica com medo de ser cancelado, de isso, de aquilo. Nossa, eu tava mandando todo mundo, a puta que pariu, me cancela, mas eu vou ficar cancelada viva, né? Não, mas ele foi cancelado. Ai, por Deus, né? Então. Mas eu tinha ido. Nossa, se eu tivesse dinheiro, porque para os Estados Unidos não basta só ter dinheiro, né? Tem que ter visto. Mas se eu tivesse possibilidade, gente, sem dúvida alguma, eu tinha ido. Eu não estava marcando igual esse povo rico que está marcando aqui, não. Qualquer coisa ia, vacinava e não contava para ninguém. Não é? Ninguém precisava saber. Vacinei já, pronto. Mas também Povo, né, professor? 41 anos, né? 41 anos, menino. Olha, muito novo. Fiquei com dó do menino que pulou, que caiu do prédio lá. Nossa. Eu também fiquei, menino, mas aquilo ali foi uma sucessão de erros, né? Ele tava bebendo. Não, tô chorando até agora, você não tem noção. O Adilson é malvado, gente. Ele é sarcástico, eu não acredito nele. Não, professor, tá certo. Você viu? O cara tá aí na mulher. O cara tá 2 semanas depois que casou. Tá certo que a morte não é... Tinha fumado droga, todo mundo falando que ele é coitado.
Não, gente, mas é porque assim, a gente não tem que desejar a morte para ninguém, porque Não, mas na nós não verdade desejamos, não, ele professora, podia nós não estar desejamos. fazendo N coisas ali, mas ele estava fazendo coisas erradas contra ele. Ele não estava fazendo coisas erradas contra outras pessoas. E quem é a gente para falar que uma pessoa por causa de, né, atos errados tem que ter a vida retirada? Eu também acho que não. É que as pessoas, na verdade, elas ficam se preocupando muito com o pecado do outro, né? É igual os homofóbicos, eles estão preocupados que aquela pessoa não vai para o céu. Problema O problema é dele, ué. dele, deixa ele. Não, claro, professora, mas ó, no caso da Só não Viu, entendeu professora? essa lamentação No da caso da sociedade, mídia, professora. assim também. Infelizmente é assim mesmo. Sabe, a mídia fez ele assim, eu concordo com a Ilson. Poucas coisas eu concordo com ele, mas essa é uma delas que eu concordo. De que eu e ele nós debate bastante. Mas, Isso é ótimo. professor, é o seguinte, a mídia fez o cara virar um santo, você entendeu? Cara, ele é um ser humano, não merecia a morte, concordo com tudo isso É aí. isso, Mas ponto, vamos acabou. supor, A mas mãe que tá sofrendo, entendeu? Eu fico concordo, chateada pela mãe. A mas mãe, gente, agora a senhora enterrar um concorda. filho de 23 anos. Se fosse um cara, um ser humano normal, aí, um João da vida, aí, um Zé, entendeu? Que acontecesse as mesmas coisas que aconteceu com ele, da mesma forma. Teria essa comoção? Não, tá. Cara, eles iam achar que o cara era bandido, o cara tentou suicidar. Não, eu sei, mas é porque ele é uma pessoa pública. Não tem como a gente falar que isso não vai acontecer com as pessoas públicas. Vai Ele é tão acontecer público com que eu só toda. conheci ele ontem, quando ele morreu. Né? Eu também não conheço, eu também não escuto Nunca nem ouvi funk, mas falar. a questão é da gente ter empatia pelo próximo. Isso é muito importante, entendeu? A gente precisa ver a dor. Se você não fala assim, nossa, ele procurou, né? Ele estava tentando fugir da mulher, por isso que ele pulou a sacada. Ele estava drogado, ele estava alcoolizado, entendeu? Ele estava fazendo uma coisa errada. Ele se assustou por conta de uma série de atos. Isso não nos tira, não justifica a gente falar que ele mereceu, porque ele, né? Quem não, é a gente para falar que ele mereceu? Mas eu acho que a questão não é nem julgar ele. O problema é que quando a gente fala, se fosse uma outra pessoa, um Zé Ruela ia ser tratado como bandido. Esse Zé Ruela sendo tratado como bandido também tem mãe. Então, a gente também tem que ter cuidado. Desse rapaz mesmo, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tiveram vários vídeos do corpo dele estirado no chão. Ele caiu de cara. Ele caiu de cara do quinto andar. O rosto dele foi deformado. E as pessoas fizeram vídeo disso e colocaram na internet. Olha o desrespeito com a mãe, com a esposa. Professor, é igual um acidente. Todo mundo está preocupado em chamar a ambulância. Primeiro eles querem filmar. É incrível, né? Toda vez que a gente passa por um acidente, as pessoas não estão indo devagar para tomar cuidado e não causar mais um acidente. Elas estão indo devagar para ver a desgraça alheia, né? Professor, eu fui na formatura da minha filha da escola. Eu lembro que tinha foto porque alguém tirou as fotos e mandou para nós. Eu fui na Bahia, fiquei 15 dias lá. E eu falei para minha mulher, você lembra e tal? Aí, acho que a minha filha tirou 2, 3 fotos do celular dela e mandou pra gente. Sabe assim, eu não tenho esse costume eu acho tão, assim, desnecessário. Não estou criticando, não, é muito pelo contrário. Mas, tipo assim, as pessoas, em vez de chamar o bombeiro, ou ir lá e tentar socorrer, arrancar a pessoa que está pegando fogo no carro, não, eles querem filmar para mandar para alguém. Já ficou muito frio, professor, a vida, sabe? Já normalizaram o ruim. Não é nem que a gente caso de empatia ou antipatia, a gente não sabe. Mas é que acidente, toda vez que acontece um acidente numa via, na via do lado de lá acontece também, porque o curioso quer parar para ver, entendeu? Eu cansei de ver acidentes assim. Eu passo e vou embora. Eu falo, putz, eu não vou poder ajudar. Já tem alguém ajudando lá. Agora, se eu for o primeiro, é uma coisa, né? Mas eu acho que as coisas estão tão normal, assim, com essa coisa midiática, que nada me assusta mais.
É difícil mesmo. Ó, a Angria mandou lá, desbanalização do banal. É bem isso, estão colocando o banal lá no top trends. Meus queridos, então vou encerrar por hoje. Façam lá a tarefa que a tia deixou lá para vocês. Tá? Façam lá a atividade. E a gente se encontra terça-feira que vem. Estou precisando de um feriado, hein? De umas férias, mas sem Covid, né? Porque feriado com Covid. Eu também já estava até animado, meu mulher também já me cancelou. Ela falou, não. Eu queria sair para fazer alguma coisa, mas nem para o Paraguai não posso gastar o dinheiro que eu não tenho. Por dólar desse preço, ninguém tem, né? Só você não. Ai, gente, não tá fácil, não. Os queridos, boa noite, boa semana para vocês. A gente se encontra terça-feira que vem. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, Éder. Tchau, Aires. Tchau, Celso. Tchau, Paulo. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Tchau, Rodrigo. Boa noite.